Meus irmãos, boa noite. Aqui mais uma vez, João Filho. Mais um convite da nossa irmã Simone a fazer mais uma live para a Casa de Francisco. Hoje vamos falar. Boa noite, Luciana. Cionária Menezes, boa noite. Estou um pouco cansado que andei de bicicleta. Então vamos ao seguinte. Hoje escolhemos para a live o capítulo 9, na instrução dos Espíritos, onde Hahnemann, aquele espírito que quando em vida era um médico alemão, que foi o criador da homeopatia, não é? Ele fala sobre a cólera. Araceli, boa noite. Então ele diz o seguinte, vamos à live, né? Dianinha, boa noite. Então vamos à live. Segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de esforçar-se para se corrigir dos seus defeitos, nos quais ele se compraz, né? Isso é uma desculpa. Nos quais ele se compraz voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado a ser colérico, né? Ele se desculpa quase sempre com o seu temperamento antes de se considerar culpado, né? Ele diz, não, eu sou assim porque o meu temperamento é assim. Eu nasci assim, é a síndrome da Gabriela, né? Vou morrer assim, eu sou sempre assim, né? Ele acha que a culpa é de Deus, porque ele nasceu desse jeito, né? Ele reputa a sua falta ao organismo, ele acusa o próprio organismo por ser colérico. Deus, de suas próprias faltas, ele culpa a próprio Deus de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do seu orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Meus irmãos, nós somos espíritos da terceira ordem, ou seja, espíritos imperfeitos. Então, são espíritos que nós possuímos o orgulho, a vaidade, a inveja e todos esses vícios que tem como pai o orgulho, né? Então, quem não sente nada disso é um espírito da segunda ordem, ou seja, é um espírito bom. Basta nós fazermos uma pergunta. Você quer saber se você é da terceira ordem ou da segunda ordem? Se faça essa pergunta. Eu sinto tristeza? Eu sinto raiva? Eu sou orgulhoso? Eu sinto inveja? Eu sou vaidoso? Se você responder que tem pelo menos uma dessas aí, pronto, você é da terceira ordem. Não adianta a gente querer se iludir. Mas nós não podemos acreditar a Deus esse problema por sermos viciosos. Não. Ele nos dá as reencarnações como oportunidades para que nós, e as provas que ele nos dá e que nós escolhemos, existe a lei da escolha das provas, meus irmãos. É uma das leis de Deus, a lei da escolha das provas. Nós temos esse direito de escolher as provas para nos melhorarmos. Só que sempre, a maioria das vezes, a gente se torna fracos, a gente não persevera, a gente esquece de orar, de pedir a Deus forças, e a gente, às vezes, culpa a Deus pelos grandes sofrimentos que a gente tem, quando, na verdade, deveria culpar a si mesmo, né? Aí a pessoa acha que não tem a necessidade de se melhorar. Vejam aqui o que ele diz. Sem contradita, existem temperamentos que se prestam mais que outros aos atos violentos. Olha, pessoal, isso aqui que o Hahnemann está dizendo não é
uma inverdade, não. Isso aqui é uma verdade. O Hahnemann, como espírito superior, já naquela época ele disse, ó, sem contradita, não podemos contradizer isso. Existem temperamentos que se prestam mais do que outros aos atos violentos. Olha, por exemplo, foi feita uma pesquisa num presídio lá dos Estados Unidos, numa das cidades dos Estados Unidos, naquelas pessoas que cometeram crimes de paixão. Vocês sabem quais são os crimes de paixão, né? Que é aquele crime que a pessoa comete por uma emoção muito grande, né? O cara chega em casa, ele pega a mulher dele o traindo com o outro, ele mata a mulher, mata o camarada, né? O cara tá jogando no futebol ou jogando sinuca, seja lá onde for, e por causa de uma discussão banal, ele mata o outro, né? É aquele pessoal que tem um pavio curto, como chama, né? Então descobriram entre aqueles criminosos que tiveram suas sentenças por esses crimes de paixão o seguinte, que eles possuíam 5 vezes mais testosterona, que é o hormônio masculino, do que os outros homens considerados normais, né? 5 vezes mais testosterona. Então, realmente, a testosterona, dependendo do tipo da agressividade, ela dá uma agressividade maior ao corpo do que outros que têm pouca, homens que têm essa testosterona no nível normal. Então, eles não possuíam nem pavio, como se diz, né? Pavio não era nem curto, não possuía. Mas, puxando para o lado do espiritismo, essas são provas que eles pediram, né? Uma vida onde fossem testados a sua paciência, né? Para não errarem novamente naquilo que haviam errado. Você não pode culpar ao próprio corpo. Chico Xavier, dizem, por exemplo, que as crianças que sofrem maus tratos na infância, elas têm tendência a desenvolver a psicopatia, né? Se tornam psicopatas quando na fase adulta, porque sofreram muito quando crianças. Porém, Chico Xavier, ele foi torturado física e mentalmente quando criança. E veja a pessoa que ele se tornou, Chico Xavier, o homem-amor. Então isso não tem nada a ver. O corpo, ele não dá o mal. Ele vai dizer aqui, ó. Não creais que aí esteja a causa primeira da cólera no corpo. E estejais persuadidos, quer dizer, convencidos, de que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico. E que um espírito violento, num corpo linfático, por isso não será mais brando. Somente a violência tomará um outro caráter. Não havendo um organismo próprio para secundar sua violência, a cólera será concentrada e, no outro caso, será expansiva. Então, não é o corpo que dá a cólera ao espírito. E o Hahnemann vai mais adiante quando ele diz assim: o corpo não dá cólera àquele que não tem, como não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Então, meus irmãos, aquela ideia, por exemplo, assim, das reencarnações compulsórias, por exemplo, né? Muita gente fala que existe reencarnação compulsória, muita gente é contra. Mas, na verdade, os espíritos falam lá no livro dos espíritos, né? Só que a reencarnação compulsória, elas são raras e elas não são regra. Elas são situações muito extremas para um espírito vir numa reencarnação compulsória. Normalmente são o que existe a lei da escolha das provas, né? Então, normalmente nós temos esse direito de escolher. Se não, olha, ele diz aqui, ó. Mais adiante ele diz aqui. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade, né? O homem que é disforme não pode se tornar direito porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova
espíritas. Até onde pode ir o poder da vontade? Então, só voltando àquele assunto da reencarnação compulsória. Então, a reencarnação, normalmente, nós escolhemos pelo nosso livre-arbítrio. E quando nós temos a força necessária, nós superamos as nossas más tendências pela nossa própria vontade. E é isso que faz com que nós cresçamos, né? É a lei de Deus, a lei do progresso, né? Então ele diz aqui, espíritos, o homem que é disforme. Então, a experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vede se operar? Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque ele quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir, sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Olha, meus irmãos, é aqui que eu queria chegar. A lei do progresso existe porque ela diz que o homem pode se modificar. Senão, não existiria. Só que muita gente diz assim, eu tenho tanta vontade de me modificar. Tem gente que faz aquela terapias, né? 1 ano, 2 anos de terapia, gastando dinheiro danado, querendo se modificar em algum ponto e não consegue, né? Não, vontade eu tenho tanta vontade de ficar magro, eu tenho tanta vontade de parar de fumar. Aí, na questão 909 do Livro dos Espíritos, o que é que os Espíritos dizem? Kardec pergunta, pode o homem, mediante seus próprios esforços, superar suas más tendências? Pode o homem, mediante seus próprios esforços, superar suas más tendências? É a pergunta de Kardec. O que é que os espíritos responderam? Sim. Agora o pior vem aqui, viu? Quando você diz que tem tanta vontade, se esforça tanto para se melhorar e não consegue, aí os espíritos dizem assim, sim, ele pode se melhorar. Mediante esforço muito insignificante. Então o espírito nos chamou de mentiroso, né? Então, o que é esforço insignificante? Quase nenhum, meus irmãos. Esforço insignificante. E o pior vem aqui, quando o Espírito completa aqui. O que vos falta é a vontade. A gente diz, não, eu tenho tanta vontade, eu me esforço tanto. Você não tem vontade. Geralmente a gente fica naquele, como é que se diz? Como é que se chama? Quando você está no seu... Você está na sua vida boa, você não quer se modificar, não quer mudar o seu comportamento, não quer sair como é que chama? Do comodismo, né? Aí você diz, não, se esforçar eu me esforço, eu só não tenho a força, não consigo. Ora, eu me lembro que meu pai, porque uma vez minha mãe reclamou que ele acendeu um cigarro e ela ainda estava comendo, coitada, morrendo de medo, porque a nora falou pra ela, ela tinha acabado de casar, a nora dela, né, com o filho da minha mãe. E aí ela com vergonha disse assim, mas João, tu não deixou nem a gente terminar de comer. Ele rasgou a carteira de cigarro, pegou tudo que tinha de maço de cigarro em cima do guarda-roupa e jogou fora. Por orgulho, até hoje ele não fumou mais. Isso já tem quase 40 anos. Ele ainda é vivo, tem 92 anos. Então, é força de vontade, embora sendo por orgulho, né? Mas isso aí que é a vontade dele, né? Para provar. Então, meus irmãos, os Espíritos dizem que o que nos falta é a vontade. E que o esforço ele é muito insignificante quando existe a vontade. Então, quem tem vontade de se melhorar, se melhora. Ele não fica, ele não fica voluntariamente com mantendo os seus vícios. Não, não fica. Isso aí é desculpa. São desculpas nossas, né? Então, a nossa live chega até o fim, agora, nesse momento. Nós agradecemos a oportunidade. Não sei quem que vai ser, quem vai fazer amanhã, né? Mas que a paz de Jesus fique com todos nós e tenhamos uma boa noite.